Olá, eu sou o Dr. Eduardo Piazza, sou neurocirurgião, especialista na cirurgia da coluna vertebral, e hoje vou falar para vocês um assunto muito interessante que é muito procurado nas redes sociais e na internet, que é a cirurgia de artrodese da coluna vertebral. Aqui nós temos uma maquete da coluna lombar, onde entre cada vértebra existe um disco, que é o disco intervertebral, que é um amortecedor natural do nosso corpo. A coluna ela é formada principalmente por duas partes. Uma parte da frente, que é o corpo da vértebra, e a parte de trás, onde nós temos as facetas articulares, as articulações posteriores. Existem vários processos de desgaste, de degeneração da coluna. É a famosa artrose. Esse processo de desgaste pode gerar uma instabilidade na coluna. O que seria isso? É quando as estruturas da coluna elas perdem a capacidade de segurar a estrutura da coluna e uma vértebra ela se desloca sobre a outra, gerando um problema, uma doença que chamamos de espondilolistese. Diante dessa situação da espondilolistese, que é o deslocamento, e de outras doenças de desgastes avançados da coluna, existe uma cirurgia que é a artrodese, que é a fixação da coluna vertebral. A fixação da coluna nada mais é que implantar parafusos e hastes na coluna para que nós possamos fixar, bloquear, estabilizar um segmento da coluna. Quando eu falo segmento, ele envolve uma vértebra, um disco e a outra vértebra. Como vocês podem ver nesse modelo, o parafuso ele penetra de trás para frente, e aqui nós temos um parafuso solto. Esse é um parafuso que a gente chama pedicular, e ele é poliaxial, ou seja, a cabeça dele é móvel e ela é em forma de tulipa. E depois nós vamos fazer a fixação dessas tulipas com a haste. Então a haste ela deita sobre a tulipa e existe o bloqueador. Então essa montagem ela vai bloquear o sistema e vai fixar a estrutura da coluna. Essa região ela não vai mexer mais, o paciente vai perder a mobilidade desse segmento. Essa cirurgia ela pode ser feita em um segmento, em 2, 3, 4, 5, inúmeros segmentos, dependendo da doença que o paciente tem. Outro elemento que usamos para a realização da artrodese é o enxerto ósseo. Nós podemos usar o osso do próprio paciente, como também temos hoje em dia enxertos sintéticos. Nós fazemos a retirada parcial ou praticamente total, em torno de 90% do disco, e introduzimos uma prótese, que em inglês chama cage, que é uma gaiola, que é uma estrutura que vai dar o apoio entre uma vértebra e outra, e vai favorecer a formação óssea. Então, a artrodese nada mais é do que uma cirurgia que vai gerar uma estabilização aguda na estrutura da coluna, e ao longo de 3, 6 meses até um ano, é o próprio organismo da pessoa que vai produzir uma ponte óssea entre uma vértebra e outra, gerando a artrodese definitiva e a imobilidade desse segmento. Então, nesse exemplo inicial que eu mostrei, onde uma vértebra se deslocava sobre a outra, a fixação da coluna traz a vértebra para o lugar e alinha a coluna de forma ideal. A fixação, a artrodese da coluna, ela é realizada sob anestesia geral. Normalmente, o paciente fica internado em torno de 3, 4 dias, podendo ser até 2 dias. O paciente anda no dia seguinte da cirurgia e a recuperação é variável, o retorno ao trabalho também vai variar de que tipo de trabalho a pessoa exerce. Mas não existe repouso absoluto. O
pessoa vai para casa com as orientações de se movimentar sempre e sentar, levantar, andar, dirigir em torno de 15 dias, pode subir escada. Então, assim, cada médico vai ter uma rotina pós-operatória e cada paciente também vai ter a sua orientação individualizada. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você tiver alguma dúvida, é só acessar meu site. Lá tem os links das redes sociais, do YouTube, e você vai poder encontrar muitas informações interessantes. Obrigado pela atenção e até a próxima.